contou aqui, né, desde o começo, quando entrou. Tem mais algum pedido de oração? E eu queria também pedir para Camila. Ela é uma filha do coração minha, sabe? Ela cresceu junto com a Carla. Ela sofreu uma cirurgia muito delicada. E ela tem muitas dores, assim, no pé. Desde criança ela veio com esse problema e o pé estava quebrado há tantos anos e ela nunca percebeu. Tinha dor, mas nunca comentou. Quando foi agora para o ortopedista, ele fez uma cirurgia, ele refez o pé dela. Só que ela tem muita dor, muita dor. E então eu avisei. Inclusive, depois eu vou mandar essa live para a mãe dela ouvir, porque está chegando gente lá na casa. Aí ela queria até participar, mas ela falou assim, eu não vou poder participar, mas eu vou mandar o link depois dessa nossa live, se tiver o link, eu vou repassar para eles a bênção que vai ser na vida dela, porque eu creio que a oração vai chegar no trono de Deus, como sempre chegou. Amém. Porque as orações dos justos é maravilhoso. Deus ouve, acata e dá a bênção mesmo, e eu tenho certeza. É como eu tive uns dias muito ruins aqui. Eu tive dor de ouvido, tosse. A Carla queria me levar no médico, mas eu tinha tanta certeza que Deus ia me curar, que eu falei assim, calma, vamos aguardar em Deus. Estou ótima, estou agora expectorando, mas eu estou ótima, graças a Deus. Amém. Lá no Canadá também tem gripe, hein? Lá no Canadá também tem gripe, você viu? Tem uma gripe internacional ainda. Gripe chique. Gripe chique. Gripe internacional é ruim, porque os médicos aqui é difícil, é caro, embora eu estou com um plano médico, mas eu não queria ir, não. Eu prefiro o médico dos médicos mesmo. Amém. Maravilha. Mais algum pedido de oração? Irmã Sueli, irmão Walter, tem algum pedido de oração? Amém. Queria pedir pela minha vida, se for possível. Amém. Já vou orar por todos nós aqui, os que estão, né? Eu tô com uma tireoide que está afetando todo o meu corpo. Amém, irmão. Vamos estar orando. Amém. Irmão Walter. Travou a tela do celular, Walter. Pedir para todos do grupo, né? Amém. Bom, então vamos estar orando então por esses pedidos de oração. E aí, logo em seguida, a gente passa para a mensagem, amém? Amém. Então vamos lá, a gente começa assim, como de costume, né? E depois a gente dá sequência. Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o Senhor que é onipotente, onipresente, o Senhor que é soberano sobre todas as coisas, o Senhor que está acima de todo principado e potestade, o Senhor está acima de tudo, Pai. Sabemos que o Senhor é o nosso Pai, o Senhor é o nosso guia, o Senhor é o nosso consolador. Sim. O Senhor é quem nos guia todos os dias. O Senhor é quem nos dá força, o Senhor é quem nos dá a graça. Porque nada é por nós mesmos, Pai, se não for pelas tuas ricas misericórdias, Pai. Nós queremos te agradecer, Pai, por essa oportunidade, essa noite, de nós estarmos aqui reunidos em teu nome, reunidos nessa reunião maravilhosa, essa oportunidade de nos vermos nesse meio de semana, Pai. Essa oportunidade que o Senhor me deu de também ver, Senhor, a minha irmã Janete, que há muito tempo eu estava sem ver pela live, pelos estudos, e agora tive a oportunidade de ter ela aqui, Pai, nessa reunião. Quero te agradecer por isso, Pai, porque isso é um momento muito alegre, meu e da minha esposa, poder rever a irmã Janete, Pai, que para nós é uma mãe, para nós, Pai. Então, eu te agradeço por isso, Pai. Te agradeço pela irmã Sueli, que está aqui, pelo irmão Walter, pelo pastor Tiago, por todos, e por todos do nosso grupo, Pai. Eu agradeço por todos, porque todos fazem parte da nossa família espiritual. Amém. Todos fazem parte do nosso círculo de amigos, dos nossos irmãos, o nosso sangue, que é o sangue de Cristo que está correndo nas nossas veias, de todos nós, Pai. Nós que temos a mente de Cristo, Pai. Queremos agradecer por todos, Pai. Pedir por todos
Que o Senhor abençoe a todos, a cada família representada nesse grupo, Pai, a cada situação, a cada problema, a cada luta, Pai, que esse grupo possa ter, Senhor, que o Senhor possa suprir, o Senhor possa derramar a Tua graça, Pai, porque nós somos um grupo que somos voltados a Ti, Pai. Somos os Teus filhos, Pai, e nós nunca vamos deixar de ser Teus filhos, Pai. Sempre vamos ser Teus filhos em amor, Pai. Mas nós queremos fazer alguns pedidos em especial, Pai, nessa noite também, Pai. Que a nossa irmã Carla, Pai, queremos pedir, Senhor, para que o Senhor tome controle, Pai, para que o Senhor dê uma base emocional forte, para que possa passar por esse turbilhão, Pai, de situações em que se encontra a Tua filha, Pai. Esse turbilhão de emoções que a vida às vezes nos traz, essas situações que às vezes no caminhar da nossa vida acontece, Pai. Nós sabemos que qualquer pessoa está sujeita a esse turbilhão, Pai. E nós sabemos que nós temos que ser forte, e quem nos dá essa força é o Senhor, Pai. Então eu peço, Senhor, que o Senhor derrame a Tua força e a Tua graça sobre a vida da Carla, Pai, para que ela possa passar da forma mais tranquila possível em cima dessa situação, Pai. O Senhor está no controle de tudo, Pai. Ela é uma filha, ela é uma predestinada, ela é eleita desde antes da fundação do mundo, Pai. E o Senhor sabe de cada coisa, de cada situação, e o Senhor está no controle de tudo, Pai. Também queremos pedir, Pai, pela nossa irmã Camila, Pai, que também, Senhor, faz parte desse nosso grupo, Pai, que é uma amiga da Carla, Pai, também amiga da nossa irmã Janete, que o Senhor possa, Senhor, trabalhar na saúde emocional, na saúde física, que o Senhor possa, Senhor, fazer com que esse processo de cirurgia possa ser o mais efetivo possível, Pai. O Senhor sabe de todas as coisas, Pai. Também queremos pedir para a nossa irmã Sueli, para que ela possa, Senhor, também na parte da saúde, Pai, essa tireoide que está incomodando ela, Pai, que o Senhor possa, Senhor, fazer com que o remédio seja efetivo, Pai, o Senhor derrame o Teu poder, Pai. Nós sabemos que o Senhor é dono de todas as coisas, Pai. Nós sabemos que o Teu poder abunda sobre todos nós, Pai. Também queremos pedir, Senhor, para minha filha, que também é Tua filha, Pai, porque o Senhor não tem neto, né? Que é a Stephanie, Pai. Então, queremos pedir pela vida dela, que está fazendo aniversário hoje, que ela possa estar crescendo nos Teus caminhos, crescendo com a inteligência que vem do alto, com o Espírito Santo sempre abundando na vida dela. Então que o Senhor possa, Senhor, pegar essa Tua filhinha, que é minha filha na carne, Pai, que também é Sua filha, que o Senhor possa guiar ela passo a passo na vida dela, Pai. Muito obrigado por tudo e muito obrigado por essa reunião, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, amados? Amém. Vamos para a mensagem? Não sei se o Thiago já deu play aí, deve ter dado play já, né, Thiago? Já tá. Ou não? Tá já, gravando. Né? Já tá foi gravando. desde o começo, né? Já então, tá gravando. Amados, hoje nós vamos ler uma passagem que está em Romanos 6. Se eu pudesse dar um título para essa mensagem, eu daria Sepultados com Ele no Batismo, né? Da morte, né? Mas não tinha um tema específico, não. É Romanos 6. A gente vai ler um pouco essa passagem, porque na live passada a gente falou muito sobre o Cordeiro que tira o pecado no mundo, né? O mundo que ele expiou os pecados, ele foi o Cordeiro de Deus, né? Ele que representou o Cordeiro da antiga aliança, né? Ele era o verdadeiro sacrifício, né? Que tirava o pecado, né? Dos seus filhos. Então a gente vai continuar nessa mesma linha de raciocínio, agora lendo Romanos 6, a gente vai discorrer um pouco sobre essa mensagem aqui, meio que completa a mensagem anterior, né? Mas não foge muito do entendimento de quem não participou da outra live, né? É um entendimento também que é muito legal da gente ler, a gente expor aqui e a gente conversar legal sobre essa passagem. Eu vou compartilhar a tela com os irmãos aqui, porque eu aprendi a mexer em umas coisinhas aqui, então acho que vai ficar legal aí na live aí. Também no vídeo, né? Não sei se apareceu agora, né? Sim. Apareceu, né? Então tá bom. Romanos 6, a partir do verso 1, né? Olha que coisa interessante. Tá aparecendo a tela toda para os irmãos aí, ou tá aparecendo a janelinha aqui do lado também? Pode abrir, ver. Por favor. Tá aparecendo aqui todos, no canto aqui, a tela dos versículos, dos textos aqui. Tá. Tá bom. Então deixa eu só colocar só na tela para ficar legal. Ó, Romanos 6, a partir do verso 1.
A gente vai ler essa passagem aqui e vamos conversar sobre isso legal, né? Que diremos, pois, diz Paulo aos Romanos, quando Paulo estava escrevendo essa carta aqui aos Romanos, né? Ele estava falando muito sobre a graça e a lei, né? E ele diz o seguinte, né? Como a gente disse na live passada, né? A gente falou muito sobre o pecado, né? Que Cristo tirou o pecado no mundo, né? Dos eleitos, dos filhos de Deus. E aí Paulo vem com a explicação, né? Com um escrito aqui muito legal sobre isso aí, né? Porque ficou a pergunta, né? Mas então, se o pecado foi tirado do mundo, deixa eu voltar aqui para a tela e a gente já começa a ler. Se Cristo tirou o pecado do mundo, então quer dizer que a gente vai permanecer no pecado? A gente vai sair fazendo arruaça aí? Então, né? Então a gente vai sair fazendo o que quiser. Vamos chutar o pau na barraca, vamos fazer o que vamos zoar para tudo quanto é lado. Então é isso, então. Já que Cristo tirou o pecado do mundo, então vamos zoar o barraco, né? Aí Paulo vem com algumas palavras aqui que vai nos agregar muito valor essa noite. Está em Romanos 6:1. Deixa eu colocar aqui de novo para a gente ver. Romanos 6:1. Que diremos, pois, Paulo dizendo aos romanos? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? É uma pergunta que ele fez, né? Que diremos, pois? Será que vamos permanecer no erro para que a graça abunde? Para que você se justifique toda vez que você for cometer algum erro, você ficar se justificando, eu posso, né? É mais ou menos isso que Paulo está querendo dizer aqui com isso, né? Só porque você acha que a graça abundou também, você vai viver de qualquer jeito, né? É isso mesmo? Você nasceu para isso? E aí Paulo no versículo 2 diz, de modo nenhum. Nós quem Paulo está dizendo aqui? Os filhos de Deus. Nós, os filhos de Deus. Nós, de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, lembra que Cristo morreu no pecado e nós morremos juntamente com ele? Ele vai trazer aqui um pouco mais abaixo aqui. Então Paulo diz, de modo nenhum nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Se Cristo tirou o pecado no mundo, como você pode ainda viver no pecado se o pecado já foi tirado? É isso que Paulo está querendo dizer. Né? Ele traz essa pergunta, né? Como? De modo nenhum. Nós vamos permanecer no erro, vamos permanecer na carne, para que a graça abunde? De modo nenhum. De modo nenhum. Porque nós, aí Paulo vem no versículo 2, nós, de modo nenhum, vou abrir aqui de novo, eu tenho que ser mais rápido nisso, né? Para a gente ficar bem legal. Nós, de modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Paulo fez outra pergunta. Vocês não sabem disso? Quer dizer, que eu estou falando aqui que vocês não têm pecado, porque vocês estão na graça, e aí vocês estão querendo permanecer no erro para que essa graça abunde, mas vocês vão permanecer nesse erro? Vão permanecer aí nesse erro? Vós que estão mortos para o pecado, como vocês querem viver ainda nele? Vocês não sabem que vocês que foram batizados em Cristo Jesus e não nas águas, foram batizados aonde? Na morte dele? Aqui nós podemos tirar duas lições. Primeiro, que Paulo está dizendo aqui, olha, vocês morreram com Cristo. Cristo morreu para aniquilar a lei. Morreu para tirar as ordenanças. Ele morreu para tirar o pecado. E vós estão mortos juntamente com ele. E mais, vocês não foram batizados no batismo de João. Porque o próprio João disse, nas próprias palavras de João, não são minhas palavras, são palavras de João Batista, ele disse, olha, eu, João Batista, vos batizo com água. Mas vem um após a mim que eu não sou digno nem de desatar as sandálias, nem de desamarrar a sandália. Ele não vai batizar vocês com água. Ele vai batizar vocês com o Espírito e com fogo. Então aqui já mostra que, primeiro, fomos batizados com Cristo na morte dele. Não foi na água, não foi
na piscina, não foi na aguinha jogada na testa, não foi ali num homem que pega você e afunda você em um lugar, ou que espirra um negocinho na sua cara. Não, você foi batizado aonde? Na morte de Cristo. Versículo 4. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. Continua falando na morte, não é na água. Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também no mesmo erro que cometia anteriormente, porque vocês estão na graça, vocês podem fazer o que vocês quiserem. É isso que Paulo está dizendo? Chuta o balde aí, porque como Jesus foi morto e depois ressuscitado pela glória do Pai, assim também nós, já que estamos na graça mesmo, vamos chutar o pau na barraca e seja que der. O que Paulo está dizendo aí? Assim também nós andemos em novidade de vida. Novidade de vida. O que é novidade de vida? É uma transformação na mente, é uma metanoia. É uma metanoia, não é? É uma transformação interior, interna, que transforma o seu caráter. É uma novidade de vida. Não é uma borboleta que entra num casco e sai de asa por lá de fora. Não, é uma metanoia, é dentro. Também andemos nós em novidade de vida. Aí, verso 5. Deixa eu abaixar aqui para a gente conseguir ler. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Por acaso Cristo ressuscitou para que o pecado continuasse, ou ele ressuscitou para dar fim ao pecado? Ele ressuscitou para dar fim aos pecados, para cessar os pecados, cessar as abluções, cessar os sacrifícios pelos pecados. Uma vez que esse pecado foi tirado, então ele morreu e ele ressuscitou. Então, no verso 5 aí, porque se fomos plantados na semelhança da morte, também o seremos na sua ressurreição. Cristo ressurreitou quem? Ressurreitou como que ele ressurgiu? Ressurgiu sem pecado, aniquilado, com o pecado aniquilado. Também nós teremos que ser a mesma coisa na ressurreição dele. Viver em novidade de vida, como se fôssemos ressurretos. Ressurretos retornaram. É uma ideia, se você for pegar a palavra bem no original antigo, retornar a um estado anterior. E qual era um estado anterior que o homem tinha? Claro que ainda não está completo, né? A gente vive nessa carne ainda. Mas a ideia aqui é que se volte a um estado primitivo, a um estado anterior, a um estado que o homem estava lá no Éden. Claro que isso vai acontecer mais para frente, né? Depois não estamos entrando aqui na escatologia, mas também o seremos na sua ressurreição, ou seja, nós temos que ser também assim como Cristo é. Como que Cristo é? Cristo sai fazendo arruaça? Ou ele pregou o amor, ele pregou a paz, ele pregou a longanimidade, ele pregou o amor? Como que você vai viver? Assim como ele trouxe todo esse legado, essa novidade de vida, essa nova aliança. E olha que legal que diz no versículo 6. Sabendo isto, sabendo o que, Paulo? Sabendo que vocês foram mortos junto com Cristo, sabendo que vocês foram batizados com ele na morte, sabendo que vocês não devem andar em novidade de vida, sabendo isto, que o nosso velho homem ficou aonde? Foi com ele crucificado. O nosso velho homem foi crucificado com Cristo. O nosso velho homem não ficou lá numa piscina de um batistério, ou na água corrente de um rio, ou, né, como eles dizem, assim como lá nos meus 12 anos, quando me batizaram ali no Jardim do Lago, no Lago dos Pinheiros ali, Jardim do Lago não, no Lago dos Pinheiros, falaram assim, olha, o seu velho homem vai ficar aqui agora. Não, meu velho homem não ficou aqui. Hoje, sabendo da graça de Deus revelada, o meu velho homem não ficou lá no Lago dos Pinheiros. O meu velho homem ficou aonde? Crucificado juntamente com Cristo. Para que o corpo do pecado, ou seja, para que a sua antiga vida seja desfeito, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais a antiga vida.
para que não sirvamos mais ao estado anterior, mas sim em novidade de vida. Porque assim como o Pai ressuscitou Cristo pela glória dele, assim também nós devemos andar em novidade de vida. Então, para nós não servirmos mais ao pecado, não servirmos mais às vontades. E ele vai dizendo, você vai ver nos versículos seguintes que ele vai tratando isso aí de forma gradativa. Olha só. Porque aquele que está morto, aquele que morreu com Cristo, está justificado do quê? Do pecado. Ora, se você está morto junto com Cristo, quer dizer que o seu velho homem morreu junto com ele. Então você está justificado pelo pecado. Olha o verso 8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Verso 9. Sabendo que tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem mais domínio sobre ele. Ele vai discorrer um pouco mais. Versículo 10. Pois quanto ao ter morrido de uma vez, morreu para o pecado. Mas o quanto a viver, vive para Deus. Olha só. Cristo morreu uma vez e nessa morte que ele fez, uma vez só que ele morreu para o pecado, ele tirou o pecado, porque ele era o cordeiro que tirou o pecado do mundo. Quando ele ressuscitou, lembra que a gente tem que ser da semelhança da sua ressurreição? Ele ressuscitou para viver para Deus. Que hora que ele diz no versículo 11? Assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ou seja, se Cristo ressuscitou para viver com Deus, ou como Deus, assim também nós morremos com ele e fomos ressuscitados com ele para também vivermos para quem? Para ele mesmo. Vivermos para ele. Não mais para concupiscência, não mais para a antiga vida, não mais para antigas práticas, mas para vivermos para ele. Assim como Cristo ressuscitou para Deus, para ser o Deus em nós, assim também nós ressuscitamos juntamente com ele para sermos nós nele e ele em nós. E se ele sem pecado ressurgiu, nós não vamos mais ser servos do pecado. Aí ele vai trazer mais uma exortação para os romanos. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Aí Paulo já começa a tratar aqui da parte, né? Da parte, vamos dizer assim, da parte mais intrínseca da coisa, né? Da parte mais carnal, vamos dizer assim, né? Então ele começa a dizer aqui, ó, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para obedecerdes em suas concupiscências. Verso 3, olha que legal o verso 3. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado, por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus, como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus, como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós. Por que, Paulo, o pecado não vai ter domínio sobre vós? Porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo do quê? Debaixo da graça. Olha que coisa linda, coisa maravilhosa. Paulo chega para os romanos e fala assim, olha, não deixe que o seu corpo mortal, não deixe você, os seus membros, não deixe que os seus membros sirvam mais à concupiscência da carne. Não deixe que vocês sejam levados às concupiscências dessa vida. Não deixe ser levados pelos movimentos do mundo. Mas que vocês se apresentem, assim como de Cristo ressuscitou, para se apresentar à destra do Pai, para ser o poder de Deus, vocês também se apresentam a ele, para que ele derrame o poder dele sobre vós, para que vocês venham a avançar, para que vocês venham a progredir. Por quê? Porque o pecado não tem domínio sobre vós mais, porque vocês estão debaixo da graça e não debaixo da lei. Vocês não têm mais condenação,
Vocês não têm mais você é pecador. Não, você é filho de Deus. Você é eleito, você é escolhido desde antes da fundação do mundo. Você está debaixo da graça. A sua salvação você não perde. Você uma vez salvo para sempre. Né? E devido a essas condições, viva para Deus. Olha o verso 16. O verso 16 é interessante. Vou abaixar aqui um pouquinho. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. O que Paulo está querendo dizer com isso? Olha, vocês não sabem que se vocês se apresentar como servo para obedecer a alguém, vocês vão ser servo daquilo que vocês estão obedecendo. Então, vocês querem ser servos do pecado para a morte ou vocês querem ser servos da obediência para a justiça? É isso que Paulo está dizendo. A quem vocês querem servir? Ao Deus vivo? A justiça? A obediência? Ou vocês querem obedecer, serem servos do pecado para a morte? Ou vocês querem ou vocês querem ser servos da vida alheia? Das concupiscências do mundo, porque isso gera morte espiritual, isso gera morte, às vezes física, isso gera doenças, isso gera preocupação, isso gera pedras no caminho, isso gera uma série de coisas, porque vocês preferem não ser servos da justiça, vocês preferem não estar debaixo da graça, não apresentardes a Deus, se apresentar a Deus na ressurreição, mas vocês preferem se apresentar ao pecado, à morte. Olha o verso 17, que legal. Mas graças a Deus, que tendo sido passado... Opa, abaixei demais. Vou voltar aqui. Verso 16. Verso 17. Mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado passado, obedecesses de coração a forma da doutrina que fostes entregues. E libertados do pecado, fostes feitos servos do quê? Da justiça. Ou seja, Paulo dá um brado aqui, mas graças a Deus, vós, romanos, vós, filhos de Deus, umas vezes vocês terem sido servos das concupiscências, servos das suas vontades, servo da carne, agora vocês obedeceram de coração, a palavra de Deus entrou em vocês, a graça superabundou na vida de vocês e vocês de coração deixaram que a doutrina que for entregue a vocês fizessem que vocês fossem servos da justiça e não mais servos do mundo, servos da concupiscência. Porque vocês foram libertados através da graça de Deus do pecado para vocês serem servos da justiça. É isso que Paulo está dizendo. No verso 19. Nossa, estou abaixando demais. Verso 19. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servir à justiça e à santificação. Porque quando vocês eram servos do pecado, vocês estavam livres da justiça, ou seja, vocês estavam longe, uma vez longe de Deus, longe da vontade de Deus, longe do caminho que foi preparado desde antes da fundação do mundo, porque vocês eram escravos das concupiscências, do pecado. Vocês estavam distantes da justiça. Aí ele fala no versículo 21, e que fruto tinhas então dessas coisas que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Ou seja, que fruto tem quem anda na desobediência? Que fruto tem quem anda na concupiscência da carne? Que fruto tem quem não anda frutificando o espírito e sim alimentando a carne? Qual é o fim disso? É a morte, é depressão, são problemas, são às vezes vários problemas na vida. Se a gente lê Romanos 18, acho que é Romanos, não, se não me engano é 1 Coríntios, se não me engano lá, são uma série de coisas que você sendo
servo dessas coisas, você não gera fruto nenhum. Você só gera problema. Você só gera escândalos, né? A gente vê muito por aí no mundo gospel essas coisas, né? As pessoas dizem que estão debaixo da graça. Não, eu tô com Deus, eu tô com Cristo, né? Aqui, olha, eu sou o pastor tal, eu sou o presidente da convenção da ASBSB, sabe aquelas sopas de letrinha? ASBJ, JG, JGG, BSB. Sabe, né? Aquelas igrejas que tem sopa de letrinha, né? Sou presidente, né? Sou presidente do conglomerado das igrejas e não sei o quê. Só que eles servem a concupiscência. Eles servem não a palavra que entrou no coração, mas eles servem a concupiscência. E qual é o fim disso? É os escândalos que nós estamos vendo por aí. O fim deles é a morte. São os problemas. Porque se dizem servos da justiça, mas servem de verdade às concupiscências. Servem ao dinheiro, servem à prostituição, servem a todo tipo de fruto da carne, não os frutos do Espírito. E aí se dizem que são aqueles caras santos dos santos. Eu estou aqui, sou presidente da SBJJALL. Mas no fundo, não gera fruto nenhum. E aí eu falo com vocês que estão assistindo no YouTube agora, que fruto esses caras, essas pessoas têm para ensinar vocês? Que fruto esses líderes têm para ensinar vocês? Se o fim deles, vocês estão vendo o fim deles aí. Vocês estão vendo toda essa arruaça que está acontecendo aí. E olha o que acontece aqui na minha cidade, que é uma cidade pequena, hein? Bom Jesus dos Perdões, acontece isso. Imaginem nas cidades grandes, em igrejas grandes, nessas megas igrejas. Os irmãos veem os noticiários por aí. Que fruto tem? Que fruto colhe? Que fruto passa para o rebanho de Deus? Paulo está dando aqui uma exortação forte. Fala assim, olha, não é porque Cristo te libertou do pecado que você vai viver na antiga vida. Você tem que viver em novidade de vida. Como Cristo ressuscitou para a obediência ao Pai, para se apresentar ao Pai, vós que ressuscitaste com Ele, também apresente-se a Ele. Coloca os vossos membros, os vossos pensamentos, as vossas ações para servir a Ele. Assim como Cristo serviu a Ele, sirva também a Ele. Porque vocês são pequenos cristos. Vocês não são pequenos criadores da carne ou criadores da concupiscência. Vocês são pequenos cristos. 21, a gente está acabando. 21. E que fruto tinhas então dessas coisas que agora vos envergonhais? E é uma vergonha mesmo, hein? Olha que vergonha. Porque o fim delas é a morte. Mas agora, Paulo vem e ele dá uma pancadinha e depois ele vem aqui e fala assim, olha, mas agora libertados do pecado e feitos servos de quem? De Deus. Tens o vosso fruto para quê? Para a santificação. Esse fruto Cristo já nos santificou pelo sangue do Cordeiro, mas esses frutos que nós colhemos serve para a gente desenvolver a nossa vida com Deus, desenvolver o nosso caminhar nessa terra. E por fim, o que nos resta, meu amado? O que nos resta? A vida eterna. Caminhando para a eternidade. Caminhando de cabeça erguida para a eternidade. Fala assim, olha, cumpri o meu chamado. Cumpri aquilo que Deus determinou para mim. Não tive fruto para vergonha. Não frutifiquei para a vergonha, mas eu frutifiquei para a justiça. Não justifiquei para o escândalo, mas justifiquei para o dom da vida, para a santificação, para a vida eterna. E aí, Paulo, terminando o discurso dele, ele fala assim, porque o salário do pecado, porque aquilo que você faz, aquilo que você for servo, vai te trazer morte. Porque o salário do pecado é a morte. Amado, não adianta. Não há nada nesse mundo que fique oculto aos olhos de Deus. Não há nada nesse mundo que fique oculto. Uma hora a casa cai. A gente vê por aí. Não tem, nós somos filhos de Deus, a gente tem que encarar essa realidade. A gente tem que ser servo da justiça. Porque se a gente quiser tampar o sol com a peneira, uma hora a casa cai. Se a gente quiser ficar mascarando aqui, mascarando ali, sabe aqueles líderes religiosos? Não, vou mascarar um pouquinho aqui, vou mascarar um pouquinho aqui. Sempre a verdade e a justiça prevalecem. E mais,
A palavra diz que bem-aventurado aqueles que têm sede e fome de justiça. Aqueles que não concordam com isso, que eles falam, não, isso é errado, isso não está certo. Alguma coisa errada não está certo, né, irmão Walter? Alguma coisa errada não está certo. Você fica com aquele negócio, está errado. Porque o salário do pecado, viver para a concupiscência desse mundo, te gera morte, te gera sofrimento, te gera escândalo. Mas o dom gratuito de Deus, verso 23, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Paulo termina com esse brado, né? Olha, o dom gratuito que Deus já te deu, amado. Vós, romanos, o dom gratuito que Deus já te deu, que Deus já derramou sobre você, esse dom gratuito que você tem que frutificar todos os dias, é a vida eterna. Frutifique isso, sirva para isso, caminhe com isso, coloque isso no seu coração e na tua mente, porque você vai colher os frutos da justiça, vai colher os frutos da sua vida eterna que você tem, por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Assim seja. Assim diz o Senhor, e essa é a nossa mensagem nessa noite. Amém, meus amados? Um beijão para todos, uma boa noite, uma boa semana para todos.